vídeo e hoje, Brasil, hoje é dia de unboxing que vocês tanto amam. Hoje é unboxing da Feira de Livros da Unesp. Eu sei que ele tá um pouquinho menor do que vocês estão acostumados, né? Mas ó, prometo que ele tá recheado de livros bons. Mas antes da gente abrir a caixa, vamos pros nossos recadinhos de sempre? Você já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve, aproveita, ó, toca o sininho aí pra você receber notificação, ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Já quer me deixar um like? Já facilita para não deixar pro final? Eu já agradeço e lembrando que tem o link para comprar todos os livros que eu vou mostrar aqui na descrição do vídeo. É um link da Amazon, vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam a continuar com o canal. E bom, gente, eu não acho, e na verdade assim, desde que essas feiras de livros, né, tanto a Feira de Livros da Unesp como a Festa de Livros da USP passou a ser online, eu não acho assim que os descontos tenham valido tanto a pena, né, principalmente por conta do frete e tudo mais. Então, eu foquei na Feira de Livros da Unesp, eu foquei em duas editoras, a Editora 34 e a Companhia das Letras, que tem aí uns livros um pouco mais caros e foi aí, na verdade, as duas editoras onde eu encontrei preços melhores. Então, bora começar pela caixinha da Editora 34? Só vamos! E a minha primeira escolha foi O que os Cegos Estão Sonhando, da Noemi Jaffe, na verdade um diário de Lily Jaffe que vai do ano de 1944 a 1945. E bom, gente... Esse livro eu estava assim muito curiosa, estou muito curiosa para ler. É um livro que eu queria muito adquirir, porque ele é sobre uma temática que eu adoro e deve ser um livro muito, muito, muito emocionante. Porque é o seguinte, em abril de 1945, depois de ser presa pelos nazistas e enviada para Auschwitz, Lily Jaffe, mãe de Noemi Jaffe, foi salva pela Cruz Vermelha e enviada para a Suécia. Lá, ela anotou em um diário os principais acontecimentos pelos quais ela havia passado. Esse foi o ponto de partida desse livro, escrito e organizado por Noemi Jaffe, que traz aí 3 gerações de mulheres da mesma família que se debruçam sobre o horror de Auschwitz para refletir sobre a brutalidade do real. Gente, sério, eu não preciso nem dizer o quanto eu estou curiosa e o quão emocionante esse livro deve ser, né? Eu fiquei muito impressionada com a capa do livro, tem uma foto... eu não consegui entender direito, eu só consegui ver as pedras, mas eu não consigo entender o que é isso aqui, se é um gramado, eu não sei exatamente o que me remete. Às vezes a linha dele me remete a uma suástica, sabe? Uma suástica feita de pedras, que eu não sei se todo mundo sabe, mas na cultura judaica você não coloca flores, né, nos túmulos nem nada disso, você coloca uma pedra. Então eu tô muito curiosa para saber também sobre essa foto que me chamou muita atenção. Aqui tá a imagem da capa, detalhe do memorial em Auschwitz, onde se costumam colocar pedras em homenagem aos mortos. A fotografia da própria Noemi Jaffe foi tirada em 2009. Enfim, gente, acho que é um livro muito emocionante sobre um tema que eu gosto muito de estudar. E a Lily Jaffe morreu não faz muito tempo, se eu não me engano, acho que ela morreu em 2018. Então, ou seja, uma mulher, né, com uma história de vida muito interessante. A Noemi é brasileira, então assim, eu acho que é um ponto de vista de uma brasileira com uma mãe sobrevivente de Auschwitz. Acho que deve ser aí muito emocionante, bem interessante. A minha segunda escolha foi Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Acho que é assim que fala o nome dela. É russo? Não falo russo, gente! E esse livro tá cheio de fãs na internet, né? Tem muita gente falando desse livro. Eu fiquei super curiosa. Eu gosto muito de literatura russa, o teatro russo também, pra quem não sabe, eu sou atriz. O teatro russo também é algo muito, muito, muito interessante, assim, é muito diferente, sabe? Eu costumo dizer que a literatura e o teatro russo, eles são muito peculiares naquilo que eles escrevem, que eles interpretam, enfim, eu acho interessantíssimo. E Meninas reúne 6 contos ambientados em Moscou, mais ou menos aí na mesma época da morte do Stalin, em 53, e as protagonistas desses contos são meninas de 9 a 11 anos. E coincidindo, né, com a época de infância da Lyudmila, obviamente todos esses contos aí acabam trazendo um pouco de memórias e lembranças autobiográficas
autobiográficas. A Lyudmila é considerada uma das vozes mais importantes da literatura russa contemporânea, principalmente na questão da defesa das liberdades civis, e aqui ela traz aí um panorama muito interessante dessas pré-adolescentes, né, dos anos 50 na Rússia, em Moscou, e como é que elas se comportavam, como é que elas se relacionavam, como eram as relações construídas por essas meninas nessa Moscou. O que acaba aí compondo um painel bem complexo dessa União Soviética dos anos 50. O livro é bem curtinho, gente, tem 167 páginas. Todo esse projeto gráfico que a gente já reconhece, já sabe que é um livro da editora 34, né? Eles fazem, assim, projetos gráficos bem parecidos. Enfim, vi muita gente que ama este livro. Estou muito curiosa. A minha outra escolha foi Felicidade Conjugal, do Tolstói. Meu Deus, eu dei um picote no meu livro! E esta obra aqui, meu povo, publicada pela primeira vez em 1859, apesar de pequenininha, viu? Vamos ver aqui, ó. Ela tem 119 páginas, não se deixem enganar. É considerada a primeira grande obra-prima do Tolstói. E essa obra traz um tema, que aí um prenúncio, né, na verdade, deste tema que foi muito importante em todas as obras do Tolstói, que é a questão do desejo. E aqui ele faz isso sob o ponto de vista feminino. Felicidade Conjugal é a história de um casamento de uma jovem com um amigo da família muito mais velho, e a visão de mundo ingênua dessa jovem será colocada à prova pela própria experiência e a vida ali cobrando dela, bem como toda essa convivência em sociedade que ela terá que ter na capital da Rússia. Uma edição que traz uma arte muito linda, né, gente? Aqui, bem pequenininha, como eu falei lá, 100 e pouquinhas páginas, mas não se enganem, grande obra. E a minha outra escolha foi Crônicas de Petersburgo, do Dostoiévski, claro. Eu não sei vocês, Brasil, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contos e crônicas. Adoro, assim, eu acho que é um... Ele sempre é como se desse um descanso pra minha cabeça, sabe? Eu adoro ler contos e crônicas. Obviamente, né, quando a gente fala de Dostoiévski, a gente já pode esperar, assim, o máximo do máximo. E aqui, o Dostoiévski faz de Petersburgo não apenas o local de ação dessas histórias, mas também a grande protagonista dessas histórias. E, como o próprio nome diz, o livro traz aqui crônicas ambientadas em Petersburgo, na época que o Dostoiévski escrevia para um periódico chamado Notícias de Petersburgo, em que ele tinha uma coluna que se chamava Crônicas de Petersburgo. Isso aí, mais ou menos, aí, se eu não me engano, ao longo do ano de 1847. E ele mergulha intensamente na alma da cidade e de seus moradores, do período que vai do final do inverno até o começo do verão. Enfim, eu achei muito interessante, né? Eu fico imaginando aqui o que ele aborda, né, nessas crônicas. Dostoiévski é gênio, enfim. É um livro bem curtinho também, ele tem 95 páginas. Enfim, gente, Dostoiévski. Não precisa de mais, é só isso mesmo. E a minha última escolha da editora 34 foi A Dama de Espadas, do Alexander Pushkin. E esse livro traz 3 novelas, 4 contos e mais 16 poemas do Pushkin, ou seja, uma grande oportunidade da gente conhecer a obra desse autor, né, de diversas vertentes. E o conto principal, que é A Dama de Espadas. Gente, eu estou muito curiosa para ler esse conto. Realmente, assim, eu fiquei chocada quando eu soube dessa história, que é a seguinte. A história se passa, obviamente, na Rússia, no início do século XIX, e a gente vai conhecer o Hermann, um engenheiro alemão que trabalha no exército russo e que é viciado em jogos de cartas. Um dia, ele fica sabendo aí da grande sorte que teve uma velha condessa que ganhou muito dinheiro e ficou muito rica depois de tirar 3 cartas fortes em um jogo. Hermann, no alto do seu ego, achando que tudo isso era uma coisa muito impossível, ele mesmo se convence
que a Condessa só conseguiu essa proeza porque ela escondia algum truque. A véia aí era truqueira, conseguiu dar um migué no jogo e ganhou a grana. E ele fica tão obcecado em descobrir qual foi o truque que a Condessa fez para ganhar esse jogo, que ele começa aí um joguinho de manipulação e mistério com Lisa, a criada da Condessa, para que ela deixasse ele entrar na casa e conversar com a Condessa pessoalmente. E aí, um dia ele consegue essa proeza, ele entra na casa, conversa com a Condessa e ele começa a pressionar a senhora para que ela conte seus truques. Ela nega, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira, que foi realmente uma grande questão de sorte. Inconformado com a resposta da Condessa, ele resolve tomar assim uma atitude um pouquinho drástica para ver se essa mulher confessava qual era o truque dela. Ele pega uma arma descarregada e aponta para a Condessa, dizendo que se ela não contasse qual era o truque para ela ganhar o jogo, ele atirava nela. A Condessa, completamente assustada, tem um infarto fulminante e morre. Gente, sério, eu tô passada com essa história. Eu não sei como ela termina, eu não procurei na internet, eu não quero saber spoilers. Mas, gente, meu Deus do céu, meu Deus. Eu tô louca pra saber como é que termina essa história. Bom, eu só espero que ele pague caro e muito caro por isso, né, gente? Porque, Eguinho, o macho que não acreditou que uma mulher pode ganhar um jogo. Dos livros que eu comprei na Editora 34, esse aqui é um pouquinho maior, ele tem 259 páginas, mas enfim, é uma grande obra pra gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho desse grande autor. Bom, essas foram as minhas escolhas na Editora 34. Bora abrir Companhia das Letras Brasil! Só vem! E eu amo que aqui, ó, sempre vem uma foto dos colaboradores da Companhia das Letras com o nome de quem embalou o meu livro, Cheia. E a minha primeira escolha da Companhia das Letras foi Talvez Esther, da Katia Petrovskaya. Acho que é assim que fala o nome dela, tá, gente? A Katia é ucraniana, mas na verdade eu acho que ela cresceu na Alemanha, alguma coisa assim, tá, gente? Me perdoem, não sei muito a respeito da vida dela. Tava lendo para poder fazer esse vídeo para vocês. E aqui ela reconstitui a trajetória da família dela através de uma perspectiva inusitada. Numa esquina de Kiev, em setembro de 1941, Babushka, que talvez se chamasse Esther, pergunta em Yiddish para soldados alemães qual era o caminho para Babi Yar, um lugar onde 2 dias depois 33 mil judeus seriam mortos. E essa história é contada sob o ponto de vista de uma ex-cidadã soviética nascida na Ucrânia na década de 70 e que, aos 26 anos, escolhe Berlim como refúgio e ponto de partida para resgatar a história fragmentada de sua família. Bem, nem preciso falar, né? Tem o quê? A minha temática amada. A edição é muito bonita, olha, muito caprichada. Pelo selo da própria Companhia das Letras mesmo. Ele é um livro de 235 páginas. Aqui dentro tem umas poucas fotos e bem pequenininhas também. Aqui, ó, não tem legenda, então não sei exatamente de quem são, né? Umas fotinhos. E aqui atrás tem 2 aspas que eu vou ler para vocês. Uma obra de arte rara de se ver na literatura de língua alemã. Uma história familiar não sufocada pela convenção literária, nem pelo peso da matéria narrada, do Spiegel Online. E também do Der Spiegel tem poucas vezes uma história familiar, e há uma profusão delas, foi apresentada de forma tão apaixonante e comovente. Gente, eu adoro esses livros que as pessoas vão atrás, né, das histórias da família, de tentar resgatar as histórias, as memórias, essas histórias fragmentadas, assim, são livros que sempre me emocionam muito. A minha outra escolha foi Pelos Olhos de Maisie, do Henry James. E esse livro, na verdade, eu comprei, fui completamente influenciada, porque vi umas pessoas falando a respeito dele na internet e eu acho um tema tão maravilhoso, gente. E olha a capa, que coisa linda, que livro lindo. Ele é publicado pelo selo da Penguin e conta a história da Maisie, essa menina que teve aí a vida meio atrapalhada, né? A vida aí foi tirada dos eixos quando os pais se separaram. E apesar da guarda ter sido concedida ao pai, ficou aí acertado de comum acordo que ela viveria com os dois.
com a mãe e com o pai. E dividida entre seus pais, né, a Maisie acaba virando, infelizmente, um joguete entre os dois e acaba vindo à tona, né, os contrastes de cada um deles, os defeitos, as virtudes, ao mesmo tempo em que Maisie precisa descobrir um modo próprio de ver o mundo. Esse livro, gente, é considerado uma das grandes obras do Henry James. Essa edição aqui é uma edição revisada pelo tradutor, então é uma nova edição revisada, né? Eu recebi aqui também um marca-páginas que eu amo. Bom, bem a edição Penguin, né? Tudo também, assim como a 34, a Penguin faz os livros todos muito parecidos. Eu adoro essa arte que tem aqui nessa capa. Essa capa pra mim mexe muito comigo. Eu acho essa menina ao mesmo tempo melancólica, triste, mas tem alguma coisa de esperança no olhar dela. Essa obra se chama Sarah, foi pintada em 2002, da Elizabeth Peyton. Uma obra muito bonita, né? E aqui atrás tem uma aspas dizendo: pelos olhos de Maisie, prevê os danos colaterais da grande guerra entre os sexos, o fracionamento crescente da família nuclear e a dissolução da família extensa. O agente de destruição não seria mais a morte no parto, e sim a morte no divórcio. Meu Deus! Pesado, né? E essa edição tem 412 páginas. Gente, a minha próxima escolha é um livro que eu tô aí, ó, pra comprar faz tempo e o povo fala: você já leu? Você já leu? Você precisa ler, porque é incrível, é fantástico, é maravilhoso. Você já leu? Você já leu? Você precisa ler. Tarararam. Herdeiras do Mar, Marilyn Brott. Esse é outro livro que tem o fã-clube, né, gente? Se o Orkut voltar, vai ter a comunidade de Herdeiras do Mar no Orkut, não vai? Porque o povo ama demais, demais, demais esse livro. E é daqueles livros aí, ó, que o povo já me avisou que tu pode separar a caixinha de lenço, porque é pra se arrebentar de chorar. E qual é a história desse livro que o povo tanto ama? Quando Hana nasceu, a Coreia já estava em domínio dos japoneses e por isso ela sempre foi considerada uma cidadã de segunda classe. Assim como sua mãe, Hana é considerada uma mulher do mar e faz um trabalho muito difícil, uma tradição secular dessas mulheres que vivem nessa ilha coreana, que é um mergulho que elas fazem no mar. Uma atividade tão perigosa quanto lucrativa, mas que garante o sustento das famílias deste lugar. Hana é uma menina muito independente, muito corajosa e ela é completamente ligada e super protetora de sua irmã de 7 anos, Emi. E é justamente para salvar a irmã Emi que Hana é capturada por soldados japoneses e enviada para a região da Manchúria. Era a época da Segunda Guerra Mundial e assim como outras milhares de meninas, a Hana acaba se tornando uma mulher de consolo. Com apenas 16 anos, ela é colocada em bordéis militares para viver em condições desumanas. E, apesar de sofrer as mais inimagináveis atrocidades, a Hana é uma menina muito resiliente e ela não vai desistir caso ela sobreviva à Segunda Guerra, de reencontrar a sua amada família. Bom, como eu disse, já pode começar a ler com os lencinhos aí separados, porque é de se acabar de chorar e ó, o povo fala mesmo que é triste, que é lindo, que é maravilhoso, um dos livros mais bonitos. Ele vira o livro da vida de muita gente, mas que é muito triste. O livro é publicado pelo selo da editora Paralela, muito bonito, uma edição muito caprichada. Aqui, ó. Ele tem 303 páginas e, enfim, eu não sei se eu... Ai, gente, eu queria muito conseguir encaixar ele em 2022 para eu ler ainda esse ano. Não sei, mas pelo menos eu já comprei, já adquiri meu Herdeiras do Mar, porque fica todo mundo falando, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Enfim, já quero muito. E a minha última escolha da Feira de Livros da Unesp foi o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E como eu falei pra vocês, né, que eu adoro uma história de família, né, histórias familiares, a Crônica da Casa Assassinada conta a história dessa família em decadência e que vai empobrecendo a cada geração, né? Cada geração da família vai ficando cada vez mais pobre. E eles começam aí a dilapidar o patrimônio, que um dia já foi um grande patrimônio,
para poder sobreviver. Os Menezes, porém, como era aí o sobrenome dessa família, continuam sendo muito respeitados na pequena cidade mineira em que eles vivem. E a chácara, que sempre foi o grande orgulho desta família, começa aí a ser olhada por algumas pessoas como um lugar assim um tanto inóspito. Contudo, com a chegada da Nina, uma jovem carioca que se casa com o irmão do meio, o Valdo, a relação que já era difícil entre os irmãos vai ficar ainda mais abalada. E a gente vai entender como essa relação da Nina com o Valdo vai acontecer e vai se estabelecer com Demétrio, o irmão mais velho, que usa a esposa Ana como uma arma sutil, e Timóteo, o irmão mais novo, que entra cada vez mais assim numa postura bem decadente quando ele resolve passar a vida trancado num quarto. Enfim, me parece muito interessante. Para quem gosta de um bafo, de um babado de família, Crônica da Casa Assassinada deve ser assim um baita de um livro, gente. Ele também é publicado pelo selo da própria Companhia das Letras. Ele é um calhamacinho, né? Vamos ver aqui. 558 páginas, meu Deus do céu! Mas deve ser, gente, deve ser muito, muito, muito interessante. Eu adoro essas histórias, assim, eu fico, roendo os dedos já. Aí eu já fico imaginando, gente, pode virar um filme, pode virar uma série, se é que já não virou e eu não sei, né? Enfim, gosto muito. É isso, meu povo! Essas foram as minhas escolhas na Feira de Livros da Unesp. O que você comprou? Me conta, deixa um comentário aqui pra mim. Você já leu algum desses livros que eu mostrei aqui? O que você achou? Me conta. Não esquece de deixar o like, que isso ajuda muito com que esse vídeo chegue aí a outras pessoas. E lembrando que todos os livros que foram mostrados aqui tem o link da compra na descrição do vídeo. É um link da Amazon, vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam a continuar com o canal. É isso, Brasil! Obrigado, um beijo e até o próximo livro.